Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como que está a minha carteira de investimentos atualizada até abril deste ano. A ideia aqui é compartilhar com vocês qual que foi, pelo menos, quais recursos que eu já apliquei, né? Onde que eu estou alocando esses recursos, quais são os principais ativos que fazem parte hoje da carteira e qual que é o racional por trás de cada escolha e quais serão os próximos passos dos aportes que eu estaria aplicando. Também, só relembrando, pessoal, tudo que eu falar nesse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Então façam sua própria análise, estudem e cheguem na melhor conclusão de como que vocês podem estar investindo da melhor forma o seu patrimônio. Aqui eu só estou compartilhando o que eu estou fazendo, então já teve muita cagada que eu fiz, vocês vão estar acompanhando, tá? Essa trajetória, então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu estou no site da B3, na área do investidor, e até a data do dia 17/4, o valor total que eu tenho aplicado é de R$ 51.280,14. Então, vocês podem ver aqui que esse valor, hoje, ele está distribuído da seguinte forma. Nós temos fundos imobiliários, ações, fundos de investimentos, que seriam, no caso, os FIAGROS e os FIINFRAs, né? BDR e empréstimo de ativos, que seriam, no caso, aqui o aluguel de ações. E em fundos imobiliários, vocês podem ver que é mais da metade da carteira do canal. Então, é praticamente aí 57% só está em fundos imobiliários, né? Na sequência, nós temos as ações com quase 38%, depois os fundos de investimentos com 5% praticamente, e daí somando ali BDRs e empréstimo de ativos, não chega nem a 1%. Entrando aqui mais no detalhe de fundos imobiliários, né, eu acabei aportando bastante nessa classe de ativos por dois motivos. A primeira, é claro, pela questão da previsibilidade do dividendo, de mês após mês está caindo dinheiro ali na corretora, a gente pegar esse provento e estar aplicando, seja para adquirir novas cotas, né, aumentar a nossa quantidade de cotas em algum fundo, ou também para estar comprando alguma ação. E o segundo motivo, e esse sim foi o principal motivo, foi justamente por conta da alta da taxa de juros, que impactou tanto as ações como os fundos imobiliários. Então a gente tinha aí fundos imobiliários sendo negociados, que antes eram negociados a R$100, sendo negociados a R$70. Então nisso eu acabei vendo uma oportunidade e daí acabei alocando a maior parte do meu patrimônio nessa classe de ativos. E aqui, como vocês podem ver, esses são os 5 principais fundos, né, que nós temos hoje aqui na carteira. Eu acabei concentrando esses aportes justamente nos fundos de galpões logísticos. Claro, tirando aqui o MXRF11, que é um fundo de crédito, né, no fundo de papel. Os outros 4 aqui são justamente fundos de galpões logísticos, porque na minha visão, pelo menos, e também é uma questão de tranquilidade, né, da gente poder deitar e dormir depois tranquilo, né, sabendo que investiu em ativos interessantes, é porque para mim, pelo menos, é mais fácil de analisar o relatório do fundo de galpão logístico, né, é mais tranquilo, eu tenho mais conhecimento nessa área, então, por conta disso que eu acabei investindo nessa classe de ativos dentro dos fundos, beleza? E aqui os demais fundos que eu tenho também em carteira, como você pode ver, prevalece justamente a área de galpões logísticos. Agora, já chegando em ações, vocês já vão poder perceber que eu acabei pulverizando minha carteira de ações. Depois eu vou até comentar em vídeos mais para frente se isso foi uma boa ideia ou não, mas aqui a principal ação que eu tenho hoje é a Alupar, uma empresa de transmissão, que é uma empresa que atua, né, no setor elétrico, em transmissão especificamente. Daí, na sequência, a segunda empresa que eu tenho maior posição é a Kepler, que é uma empresa que é do agronegócio, que atua na questão de armazenagem de grãos, que é um setor que hoje o Brasil também tem déficit, então eu acho uma empresa super interessante de tentar entender, estudar e tudo mais, né? Eu tenho ela em carteira. Uma outra empresa que daí eu acho interessante também, né, do setor de saneamento básico, eu tenho aqui a Copasa, que é a empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Daí a quarta empresa é a Irani, né, que é uma empresa que atua justamente no ramo de embalagens, então com a crescente, né, demanda na questão de e-commerce e fast food, eu acho que a Irani também tende a se beneficiar, tá? E daí a quinta empresa, né, que eu tenho hoje em carteira com a maior posição é a Klabin, uma empresa centenária que atua no ramo de celulose, né, papel, também embalagem, então também é uma empresa bem interessante. E aqui mostrando para vocês as demais ações, como vocês podem ver, eu já tinha comentado hoje a carteira está bem pulverizada, né? Então talvez assim, pelo menos hoje, eu comecei a investir lá em 2018, né? Então não tinha muito conhecimento, não tinha ninguém para estar me guiando e tudo mais. Eu vejo que assim, a conclusão que eu chego hoje que foi um certo erro por eu ter pulverizado, talvez deveria ter só focado, né? Ter concentrado os meus aportes talvez ali em 5 ativos e provavelmente hoje eu estaria até com um valor maior do que esse que eu tenho hoje aqui aplicado, tá bom? Agora indo aqui para a classe de ativos dos fundos de investimentos, eu tenho, como eu comentei antes, a questão dos FIAGROS, né? Que seriam esses dois, se eu não me engano.
aqui o Snag e o Rura 11, e depois os outros dois aqui seriam justamente os fundos de infraestruturas, os FIINFRAs. Daí aqui agora chegando na parte de BDR, nós temos aqui, seria as poucas ações que eu tive a oportunidade de estar investindo do Nubank, né, aqui o código roxo 4, e daí, como eu falei, empréstimos de ativos é justamente a questão de aluguel de ações, que aqui uma pequena posição que eu tenho na Rising, né, que eu acabei conseguindo alugar essas ações, beleza? Então, pessoal, por isso hoje era mais para fazer um vídeo aqui de apresentação mesmo, né, de como que a carteira do canal hoje, como que ela está dividida. Até comentando, os próximos aportes, em quais setores que eu tô de olho, né, que eu tenho interesse em investir. Eu tô de olho em 3 setores, o primeiro deles é o setor de telecom, né, de telecomunicações, eu tô de olho numa empresa, já tenho começado uma pequena posição nela, né, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre essa empresa. O segundo setor que eu tenho interesse em investir é justamente o setor do agronegócio, né, por mais que o Brasil a gente possa ter um ano ruim, né, um ano ou outro ruim, justamente na questão de safra e tudo mais, no histórico a gente realmente vê que o agro é uma força que o Brasil vai muito bem, então é um setor que eu quero estar exposto. E o terceiro setor que eu quero daí sim é o setor que eu vou estar aportando mais, é justamente o setor financeiro. Então aqui pode ser tanto uma ação de algum banco ou alguma empresa do setor de seguros, beleza? Então nos próximos vídeos vocês vão estar vendo os aportes, já até fiz um aporte pequeno aí na metade do mês, né, que os aportes vão funcionar da seguinte maneira, sempre na metade do mês terá um vídeo, né, de um pequeno aporte, justamente pegando já os dividendos que vão cair ali dos fundos imobiliários, às vezes de alguma ação que já vai estar divulgando algum resultado e pagando dividendo, e mais um dinheiro que eu vou estar aplicando, né, tirando do meu próprio bolso, tá colocando na corretora para estar investindo. Então esse vai ser um aporte já menor, e já para o final do mês, aí sim eu vou estar aportando com um valor maior, né, geralmente aqui eu vou estar sempre procurando me comprometer em aportar R$ 1.500 todo mês, mas claro, pode às vezes ter alguma surpresa, às vezes esse valor aumentar, às vezes diminuir, mas eu vou sempre procurar manter nesse valor aí os aportes, beleza, pessoal? Daí qualquer dúvida, podem comentar, tá? Muito obrigado aqui para quem ficou até o final e assistiu o vídeo, e abraço e até a próxima. Valeu!